Irmãos, depois de uma semana, talvez uma semana exaustiva, cansativa, desafiadora, não existe nada melhor do que estar na casa do Senhor. Não existe nada melhor do que poder estar no lugar aonde o Senhor está e nos guarda, nos acolhe. Eu tenho falado isso para o Senhor todos os dias. Senhor, eu quero aprender a estar na tua presença. Eu quero aprender o que Davi disse. Davi vai dizer que é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 longe da sua presença. Sabe, isso me leva a fazer algumas perguntas. O que Davi quis dizer com isso? Qual era a intenção do coração de Davi? O que Davi acreditava que estar na presença era melhor do que estar longe dele durante 1000 dias. Davi entendia isso e a gente precisa ser batizado com essa convicção. A gente não vai à igreja por ir à igreja, a gente vai à igreja para adorá-lo. E enquanto nós adoramos, a sua graça e o seu amor se manifestam. E também aprendemos e temos que aprender que a presença do Senhor é algo formidável. E quando nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor, temos a grata satisfação de poder dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Eu agora mesmo fui afagado pelo Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor realmente prepara as coisas para aqueles que estão na sua presença. E que nós tenhamos a coragem e a força de adentrar no átrio do Senhor. E poder entrar no Santo dos Santos. E chegar diante do Senhor sem nenhuma cerimônia, sem nenhum protocolo. Simplesmente adorá-lo. E aí seremos revestidos da sua autoridade, da sua graça. Por isso, hoje eu quero dizer isso a você. Você é livre na presença do Senhor. Você precisa estabelecer essa liberdade dentro do seu coração, quebrando todo o protocolo que talvez a religião nos trouxe. Mas ser livre, levantar a mão, dar um glória a Deus, dar um aleluia, se levantar se quiser, exaltar se quiser, porque você afinal de contas está na presença do Senhor. E na presença do Senhor há uma fartura de alegria. Na presença do Senhor, a cura, a libertação. Por isso que Davi talvez disse isso com muita convicção. Eu quero estar na tua presença, Senhor. E na tua presença eu sou curado. Na tua presença eu sou sarado. Na sua presença eu sou livre. E diante de tantas coisas que nós vivemos, não é? Tantas coisas que eu e você passamos. Eu estava falando isso na última sexta, sobre algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E pelo incrível que pareça, houve uma pessoa que assistiu o culto de sexta-feira, posteriormente à nossa reunião. E essa pessoa ouviu quando eu disse que nós precisávamos aprender a nos perdoar. Porque às vezes nós sabemos que Deus já nos perdoou, mas não assumimos o perdão de nós mesmos. E essa pessoa tentou me achar. Ela ligou para 4 pessoas que me conhecem, são os amigos em comuns. E essa pessoa me ligou até me encontrar. E quando ela me encontra, ela diz assim: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós não nos perdoamos, podemos estar num calabouço, numa prisão? Eu disse: claro que sim. Às vezes nós estamos presos pela falta de perdão. E a gente tem que aprender a ter um alto perdão sobre as coisas. E passamos um tempo conversando e ela foi abrindo o seu coração por causa de algumas coisas que ela tinha no coração que a prendia, que a fazia estar dentro de um calabouço emocional. E aquilo me falou profundamente que às vezes nós podemos estar na presença de Deus, na casa do Senhor,
e ainda assim precisarmos de cura, precisarmos de manifestações nas nossas emoções. E aí eu decidi dar uma continuidade ao que eu falei na sexta-feira. E eu queria trabalhar com você esse tema de hoje, a bondade de Deus na cura interior. E eu fiz uma introdução na sexta-feira passada, falando sobre a década de 90, a década do início dos anos 2000, aonde muitas pessoas falavam de cura interior. E também falei a respeito que muitos ainda acreditam nisso, mas outros pararam de acreditar que Deus pode nos curar as emoções. Bem, quando você olha e introduz a palavra do apóstolo Paulo dizendo que Deus fala ao meu espírito, fala à minha alma e fala ao meu corpo, eu falei sobre uma tricotomia de Deus para nós. Deus criou um homem, e a criação deste homem foi algo benéfico, foi algo bom. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus viu tudo o que havia criado e viu que era bom. A bondade de Deus está entre nós. E você e eu fomos criados por Deus para vermos a bondade dele nas nossas emoções. Uma geração como a nossa geração, que está totalmente atrelada a tantas doenças emocionais ou doenças psicossomáticas, doenças que se manifestam a partir de algumas situações da alma, das emoções. Hoje você olha em tantos lugares, você vai sempre encontrar alguém que está sofrendo com uma doença psicossomática. E aí eu fiquei olhando na palavra de Deus e eu percebi que Deus quer também curar as nossas emoções. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós precisamos buscar essa cura. Deus não cura apenas o nosso corpo físico, Deus também cura as nossas emoções, a nossa alma. Deus cura e Ele quer curar essa noite em nome de Jesus. Ele quer falar e quer bradar no nosso meio. Quando você olha, tantas vezes os salmistas, não só Davi, mas os outros salmistas, eles sempre vão dizer, ó minha alma, porque nós sabemos que nós precisamos de uma alma curada e sarada. Nós precisamos de uma alma saudável. Porque assim como é a tua alma, escreveu o escritor bíblico, assim como é a tua alma, é aquilo que você se vê. Quando nós olhamos a palavra e nós entendemos como Deus, em sua natureza, age para fazer cura e plenitude emocional. Deus é um Deus que te conhece. Deus é um Deus que sabe quem você é. Na verdade, antes mesmo de você ser o que você é, Deus já sabia quem você era. Ainda em forma no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem você era. Ali, Deus já sabia qual seria seu destino. Ele já tinha uma história para você. E a bondade de Deus era que todo homem experimentasse essa bondade de uma forma plena. Mas você lembra, não é? O pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, nós observamos que esse pecado traz ao ser humano muitas, mas muitas enfermidades em sua alma. Por isso, a cura emocional com a compreensão profunda do amor e da compaixão inabalável de Deus, Deus não está indiferente à nossa dor, mas se compadece de nós em nossas fraquezas. Deus é esse Deus maravilhoso que olha para você e para mim e diz que quer que a sua bondade se perpetue em nossas vidas. Eu estava dizendo isso a alguém esses dias. A primeira coisa que cai na realidade do homem
quando ele peca é o medo. Quantas vezes o medo nos paralisa? Quantas vezes o medo nos traz a enfermidade? Quantas vezes o medo propõe a nós uma derrota por causa do medo? Mas eu quero dizer a você, Deus se importa com as nossas dores. Deus se importa com quem nós somos. Deus sabe exatamente como, onde, de que maneira agir. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 34, no versículo 18. Porque o salmista afirma algo que eu quero que você entenda essa noite. O salmista, olhando para o Senhor, disse: o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e resgata os de espírito oprimido. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ou o espírito abatido? Existem muitas pessoas que estão na presença de Deus, que perderam a alegria de servir ao Senhor. Há muitas pessoas que estão na presença de Deus, que as coisas desta vida entulharam os poços que deveriam estar liberando rios de águas vivas. Às vezes uma perda, às vezes uma situação mal resolvida, às vezes um sentimento não correspondido, às vezes uma palavra que foi me dita e eu não soube assimilar essa palavra, às vezes um olhar e tantas outras coisas que podem acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui, pode ser o entulho que vai trazer algo ruim sobre os poços. Porque naturalmente, tanto eu quanto você, sabemos que a Bíblia diz e Jesus diz que aquele que crer nele, dele sairá rios de águas vivas. E os rios de águas vivas estão dentro de nós. Mas quando nós paramos para pensar um momento, nós percebemos que talvez esse rio não está mais fluindo. E por que não está mais fluindo? Porque talvez algumas coisas vieram entulhar esses poços. Mas essa noite eu digo a você que o Espírito Santo está nesse lugar. E a presença do Espírito Santo pode desentulhar os poços. E os poços vão jorrar águas vivas. E eles devem jorrar águas vivas. E isso quer dizer que o Senhor pode curar você hoje. O Senhor pode curar as suas emoções hoje, porque a bondade do Senhor está aqui, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração aquebrantado. Quando nós entendemos isso, nós podemos caminhar debaixo de uma palavra. Nós não somos aqueles que estão aqui porque não temos o que fazer. Nós estamos aqui porque nós queremos encontrar ao Senhor. Porque esse é um lugar de encontro com o Senhor. Eu sei que você pode encontrá-lo debaixo do chuveiro, dentro do seu carro, na rua ou em qualquer outro lugar. E aqui não é diferente. Mas quando nos reunimos como comunidade, parece que há uma unção diferente nisso. E eu queria que você entendesse isso essa noite, que você entendesse que aqui é o seu lugar de cura, de libertação, de transformação, de reavivamento, cura que você tanto precisa para reagir diante daquilo que você tem que enfrentar. A vida não é um processo fácil. Quem vive sabe, a vida não é fácil, a vida não é justa. A vida é cheia de altos e baixos, a vida é cheia de desafios. Mas uma coisa eu posso garantir a você, não importa quais sejam as dificuldades ou as lutas, o Senhor está sempre perto de você.
O Senhor está sempre perto da sua casa, da sua família. O Senhor não te esquece, o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa no meio do caminho, apesar de, em alguns momentos, imaginarmos que o Senhor o Senhor está longe. Não, o Senhor está perto de você. E eu declaro esta noite que quanto mais o Senhor se aproximar, quanto mais o Senhor estiver perto de você, mais você sentirá essa presença maravilhosa. Essa presença que não te abandona, essa presença que te cura. Isso demonstra que há a proximidade de Deus com aqueles que sofrem emocionalmente, oferecendo-se como restaurador da sua alma. É isso que eu quero acreditar que Deus é para mim e para você essa noite. O nosso Deus é um restaurador. O nosso Deus é capaz de nos restaurar. Jesus é o médico das nossas almas. O seu ministério terreno demonstrou compaixão por aqueles que estavam aflitos, senão não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Jesus cuida de você e ama você. Jesus quer fazer algo na sua vida. Por isso ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, ele faz um convite a mim e a você. E nós temos que entender esse convite. Em nome de Jesus, eu quero que você abra seu coração e receba esse convite essa noite, para que a água volte a jorrar como jorrava no passado. Sabe, a vida vai sempre lutar contra você. As lutas sempre existirão, mas o Senhor está perto daqueles que o buscam. O Senhor está perto, o Senhor é protetor, é restaurador, o Senhor é curador, o Senhor é protetor, o Senhor é real na nossa vida. Ele é real. Por isso, nós não podemos imaginar um Deus que está longe. Ele está perto, perto ao ponto de enviar seu filho e dizer a mim e a você o seguinte: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Afinal de contas, irmãos, quem não está cansado? Naturalmente a vida nos cansa, naturalmente os afazeres nos cansam. Naturalmente, acordar cedo, dormir tarde. Naturalmente, essa busca da produtividade que tantos nós almejamos, nos cansa. Às vezes estamos sobrecarregados, às vezes nós estamos cheios de tantas situações, não é verdade? E aí a gente às vezes está meio perdido. Às vezes nós nos perdemos diante de algumas situações simplesmente porque estamos cansados. E nós vamos ter que aprender a descansar. E não só um descanso físico, mas um descanso das nossas emoções. Nós precisamos ouvir o que Jesus está dizendo. Vocês precisam vir a mim. Tem coisas que vocês não conseguirão fazer. Tem coisas que vocês lutarão, mas não alcançarão. Tem coisas que vocês acreditam que são capazes, mas não são. Mas o Senhor é capaz, o Senhor é um repositor de força. O Senhor é alguém que alivia as nossas dores. O Senhor é alguém que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Em um mundo onde a guerra está existindo, nós temos um Senhor que nos alivia durante a guerra. Nós temos um Senhor que nos alivia durante a nossa dor. Dor. Quem não sente dor? Quem não tem uma dor? Todos nós temos. Faz parte da nossa vida ter dor. Mas é interessante que Jesus vai dizer: olha, podem vir a mim. Vocês podem vir até a mim. Sabe qual é a maior vantagem de Satanás? Satanás diz: você está cansado, então se distancie de Jesus. O mundo te diz: você está sobrecarregado, então se distancie de Jesus. Porque é isso que acontece. Você já pensou nisso?
Às vezes, quando nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, a primeira coisa que fazemos é nos distanciar de Jesus. Mas Jesus diz assim: se você está cansado, se você está sobrecarregado, não se distancie de mim, se aproxime de mim, venha até a mim, olhe para mim, viva comigo, caminhe comigo, estabeleça um relacionamento comigo, porque se você assim o fizer, eu lhes darei descanso, eu tirarei você do cansaço. Eu estou dizendo isso para você porque eu acredito que a promessa é um convite direto à cura e o alívio de muitas coisas na nossa vida. Porque se nós assim o fizermos, Ele vai nos dar o descanso. Alguém me falou um dia desse que estava tão cansado que não sabia mais orar. Estava tão cansado que não conseguia mais ir à reunião. E eu dizia: isso está errado. É por isso que acredito eu, que estar na igreja, em oração, em casa, em família, como essa semana muitos de nós oramos, é uma recarga sobre aquele que está descarregado. Porque Jesus é a nossa recarga. Jesus é aquela força que nos impulsiona a continuar caminhando. E Ele deve ser esta força todo dia, algo contínuo que está todos os dias em nossas vidas. Eu oro ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê esse entendimento essa noite, para que você saiba que por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, por mais que as lutas estejam gigantescas, a bondade do Senhor te seguirá todos os dias. A graça do Senhor te sustentará todos os dias. E você terá nele um descanso. Oh, aleluia. Aleluia. Um descanso. Coloca no versículo 29, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele está dizendo que há algo que você vai ter que fazer. Ele está dizendo: olha, eu não estou eliminando de você as tuas dores, eu não estou eliminando de você um monte de coisa. Eu estou dizendo a você que eu vou dar o meu jugo para você. Eu vou carregar o seu e você vai pegar o meu. Eu vou tirar de você o que está pesado demais sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, e vou colocar em você o meu jugo, aquilo que é meu. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, é nisso que você crê? É nisso que você crê de verdade? Ou você está naquela fase de: eu sei o que a Bíblia diz, mas eu não creio mais na Bíblia. Ou você naquela fase dizendo: eu estou demais, está demais. Mas e aí que nós cremos? Sabe qual é a diferença entre nós e muitos? Que nós temos a quem recorrer. Tem muita gente que não tem a quem recorrer. Tem muita gente perdida, isolada, sem nada. E nós temos Jesus. Nosso fundamento é Jesus. E Jesus está dizendo: eu quero dar descanso para a sua alma. Eu quero dar descanso a você. Eu quero dar a você libertação, transformação. Eu quero. É esse o desejo de Jesus. É exemplo de tantas pessoas que acompanharam Jesus em sua trajetória terrena. Eu acredito que Jesus curava tanto o corpo como a alma. Jesus dava descanso a muitos. E aí que está um grande segredo. Que tal você hoje
dizer a Jesus: eu estou aqui. Está difícil, está pesado, está complicado, mas eu quero jogar todo o meu jugo em Ti, porque eu sei que o Teu jugo em mim é leve e suave. Eu quero fazer isso, Senhor. Não é fácil. Primeiro porque nós, hoje em dia, nós queremos ser super tantas coisas, não é verdade? Hoje em dia nós queremos ser isso ou aquilo outro. Porque se não, às vezes eu fico pensando isso, quando a gente tem humanidade, parece sinônimo de fraqueza. Você e eu não somos fracos. Você e eu somos de Deus. Ser humano não é sinônimo de fraqueza. Ser autêntico e verdadeiro não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de humanidade. Os humanos são assim. Eles sentem, eles choram, eles gritam. Não sei se você faz isso, mas eu faço isso com muita frequência. Porque tem dias que parece que está difícil demais. Tem dia que eu penso em desistir. Tem dia que eu penso em voltar e largar tudo e fazer outra coisa. Mas aí eu lembro que existe Jesus, que é manso e suave, que é um Deus poderoso, que é um Deus que é humilde de coração e que não tem nenhum tipo de problema em ver como eu sou de verdade. É um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se fez homem para saber o que os homens passariam. E é por isso que nós temos hoje Jesus que intercede por nós diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe o que o homem passa. Às vezes é que nós queremos ser melhores do que Jesus. Mas Jesus nos ensinou que precisamos estar debaixo da sua graça. Muitas feridas emocionais estão ligadas a sentimentos de culpa, vergonha ou ressentimentos. Sabe, às vezes eu fico pensando sobre isso. Quantos de nós, às vezes, estamos tão culpados por coisas que já fizemos, que não conseguimos ser livres da presença do Senhor. A Bíblia diz que toda a acusação que era contra nós foi cancelada em Jesus. Toda a acusação. Pastor, eu fiz tal coisa no meu passado. Pastor, eu até hoje não me perdoei. Está na hora de você se perdoar. Está na hora de você ter esse perdão na sua vida, porque manifestada o perdão e a graça, nós temos essencialmente uma libertação das amarras que nos prendem. Irmãos, muitos de nós não estamos amarrados nos nossos braços, ou amarrados em nossas pernas, ou atrás de uma grade física, mas muitos de nós estamos amarrados emocionalmente, estamos trancafiados emocionalmente, e nós precisamos de libertação, e essa libertação, ela deriva-se do Senhor nosso Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor traz remissão aos nossos pecados e alívio das nossas culpas. Através de Jesus recebemos o perdão completo dos nossos pecados e que nos liberta da culpa e da condenação da nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Você precisa aprender isso. Eu estava falando na sexta-feira que nesse curso de psicanálise que eu estou fazendo, eu tenho aprendido em Deus que Ele quer me ver livre, sarado, curado. Deus quer me ver saudável emocionalmente. Deus quer me ver alguém que consegue dar o grito, um brado de liberdade. Porque como um ser humano, como um homem, como um ser,
Eu tenho vivido, e eu sei que muitos de vocês também, muitas decepções, muitas derrotas, muitos lutos, muitas dificuldades, e isso nos rouba a alegria, isso nos rouba a fé. Mas em Cristo Jesus, nós estamos consumados na promessa dele. Ele nos levou a essa consumação. Quando ele grita na cruz, está consumado, tetelestai, está consumado. Ele está dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o Senhor que sara, que cura, que salva e que liberta. O problema é que muitos de nós ainda estamos aprisionados. Que o Senhor nos liberte essa noite. Você pode dizer um amém? Que o Senhor liberte as nossas emoções essa noite. Que Ele nos cure de toda a prisão que está nos prendendo. Porque senão, irmãos, não vamos conseguir viver a plenitude da palavra. Quantas vezes você já não se pegou pensando assim: a palavra está dizendo isso, a palavra está dizendo aquilo, mas parece que o que a palavra diz em você, há um distanciamento bem significativo. Às vezes você sabe o que a palavra diz, mas você não está mais vivendo, ou não está tendo a concepção desta verdade na sua vida. E isso pode ser derivado de algumas enfermidades na nossa alma. Por isso, abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9. O Senhor quer libertar da culpa e da condenação que tanto pesam sobre nossa alma. Deus é um Deus de libertação. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que eu creio. Pastor, meu passado é um passado desastroso. Me arrependo de tantas coisas no meu passado. Sim, isso faz parte. Mas lembre-se, se você não tivesse um passado, como seria seu presente e seu futuro? Seu passado, por pior que ele tenha sido, ele já foi tocado por Jesus no seu presente. O que aconteceu, aconteceu. Você aprendeu, você teve decepções, você teve marcas, mas já passou. Jesus já perdoou você. E aí você tem que aprender a se perdoar. E é isso que eu tenho ouvido de muitas pessoas hoje. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Ora, sabe o que você fez? Você já fez. Algumas coisas não podem mais ser mudadas. Mas o Senhor pode mudar a tua trajetória simplesmente porque você se arrependeu dos seus pecados. E se arrepender é dizer: Senhor, realmente eu fiz tantas coisas que talvez eu esteja preso. E eu descobri esses dias fazendo uma oração e uma clínica da alma com alguém. Alguém, 20 anos depois, ainda estava preso a um relacionamento mal resolvido no passado. 20 anos depois, uma pessoa ainda estava presa a algo que achava que não conseguiria vencer. E eu dizia a essa pessoa: perdoe, deixa ir, deixe ir. Ah, mas ainda me machuca. Deixe ir, porque se você ainda viver esse sentimento, ele vai continuar te aprisionando.
Ah, mas Jesus pode fazer alguma coisa? Claro que pode. Mas Jesus só faz se você permitir que Ele faça. Porque se você não o permitir, Ele não vai fazer. E se você confessar com a sua boca, Ele vai trazer cura sobre você. Sentimentos, palavras. Quantas palavras você não ouviu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que ainda ecoa no seu coração e na sua mente. Como diz o ditado dos antigos, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Esse é um ditado verdadeiro, mas que nos aprisiona. Porque tem coisas que nós já deveríamos largar e não conseguimos largar, porque a ferida ainda está aberta. E não há ferida mais poderosa dentro do ser humano do que a ferida da sua alma. Essa parece que não tem cura, mas eu quero dizer a você que Jesus está aqui para curar toda e qualquer ferida da nossa alma. Toda e qualquer ferida da nossa alma. Por quê? Porque Ele é aquele que nos protege, nos cura e nos liberta. Deixa Jesus fazer a obra dele na sua vida, querido. Para de achar que você é melhor do que qualquer pessoa ou pior do que qualquer pessoa. Você é uma pessoa que Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer restaurar a sua alegria novamente. Ele quer restaurar a imersão que você já teve nele. E eu sei mais do que ninguém que como nós nos embrutecemos diante de Jesus quando passamos por situações difíceis. Às vezes nos embrutecemos diante de Jesus porque achamos que Jesus nos esqueceu ou nos abandonou, ou que nós não deveríamos estar passando por tal situação. Olha, eu vou reafirmar o que eu já disse nesse altar algumas vezes. Você nunca se tornará um vencedor se não tiver uma luta para que você vença. Uma luta faz você vencer, mas você precisa estabelecer que precisa lutar. Quando você está com os braços cruzados, você não vai vencer. Um vencedor se coloca na posição de luta. Um vencedor se coloca numa posição de enfrentamento de situações. Se você não quer enfrentar situações, você ainda vai ficar refém daquela situação. Observe, e eu quero abrir um parêntese aqui. Observe quando Davi vai enfrentar Golias. O que revolta Davi é simplesmente como Israel estava apático diante do gigante Golias. A Bíblia diz que ele via todos os dias e bradava. E Israel estava apática. Israel não quis enfrentar Golias. E aí, mais do que isso, Golias enfrentava não só Israel, mas o Deus de Israel. E Davi se revolta dizendo: quem é esse circunciso para falar contra o povo do Deus vivo? Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Enquanto você estiver apático, você ainda será envergonhado. Enquanto você estiver apático, você ainda sofrerá retaliações em suas emoções. Enquanto você não se posicionar e trazer um enfrentamento contra aquilo que te afronta, você continuará sendo humilhado, continuará sendo refém das situações que te cercam. Mas eu peço ao Espírito Santo essa noite, que Ele derrame em você coragem, porque Ele é o encorajador da igreja. Ele é o encorajador dos homens e das mulheres que servem a Deus.
Você não está vivendo uma vida sem propósito. Pelo contrário, você nasceu com um propósito, você nasceu com um chamado, você nasceu com uma graça, você nasceu com algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural não deriva-se de você somente, deriva-se do Senhor, a quem você serve e adora. Por isso você diz que Ele é teu ser adorado. Porque aqueles que não sabem quem adoram estão perdidos. E às vezes eu sei que muitos de nós nos sentimos perdidos. Nos sentimos perdidos porque parece que nada está funcionando, que nada está dando certo, que nada está se encaixando. E às vezes você precisa entender que seu autoexame é necessário. E você precisa parar e se autoexaminar e perguntar: Senhor, aonde está aquilo que está me atrapalhando aí? Aonde está, Senhor, aquilo que me atrapalha ao chegar aonde eu preciso chegar? Muitas das vezes, nós precisamos fazer esse autoexame. E precisamos ser sinceros. E como eu cito sempre, precisamos aprender com Maquiavel, ser frio e calculista às vezes. E examinar a nós mesmos. Se não fizermos assim, irmãos, nunca encontraremos a verdadeira razão de sermos libertos. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes terceirizar a culpa é mais fácil. Porque às vezes dizer que fulano é o culpado é mais fácil. Que Beltrano é o culpado também é mais fácil. Mas examinar a si mesmo é também reconhecer que eu sou culpado. E porque eu tenho culpa, eu tenho que enfrentar. E eu tenho que consertar, eu tenho que endireitar, eu tenho que aprumar, eu tenho que recomeçar, eu tenho que refazer, eu tenho que enfrentar e tantas outras coisas que eu tenho que fazer diante do Deus a quem eu sirvo. E dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, não é fácil, mas eu estou aqui. Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. Senhor, está sobrecarregado, mas eu estou aqui. Senhor, eu quero a sua presença, eu quero a sua presença, porque o Senhor prometeu que a sua presença alivia as minhas cargas. Alivia as minhas cargas. E quando nós entendemos isso, nós temos a capacitação para o perdão. A bondade de Deus nos capacita a perdoar aquele que nos feriram. É um passo crucial para a cura das nossas emoções. Ai, essa parte é mais difícil. Mas enquanto você não o fizer, você não conseguirá se perdoar e perdoar os outros. Quando perdoamos, não apenas libertamos o ofensor, mas também nos libertamos do amargo aprisionamento, do rancor e da mágoa. Por isso nós precisamos entender o que Efésios capítulo 4, versículo 32 diz. Paulo escrevendo a carta em Éfeso, aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 4, 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Difícil, dolorido, complicado. E a gente não quer isso. A gente quer viver uma vida cristã baseado no nosso achismo. Isso não pode. Você pode ter todos os títulos que você queira ter, ou precisa ter, ou tem. Mas nenhuma dessas coisas supera a palavra de Deus. Afinal de contas, cada um que está aqui hoje acredita que a Bíblia que você tem é a palavra de Deus. E você acredita que quando você abre esta palavra, Deus fala com você. Só que muitas das vezes você, com o seu achismo, menospreza a palavra de Deus.
minimiza a palavra que é poderosa na sua vida. E às vezes nesse meu achismo, naquilo que me compete fazer, eu posso achar que eu não preciso da palavra, ou eu não preciso de Deus, e não preciso fazer algumas coisas. Como seu pastor, eu lhe oriento a sempre olhar para a palavra como uma verdade plena na sua vida. E que por mais que pareça que ela é dolorida, que ela é cortante, que ela te atropela, obedeça a ela. Ela sempre será a melhor maneira de viver um cristianismo verdadeiro e puro. Como um cristão que você é e um criacionista que eu acredito que seja, quando você olha o Gênesis capítulo 1 e disse Deus haja luz e houve luz, esta mesma palavra criativa está até hoje ordenando coisas na vida das pessoas. Essa palavra, ela coloca em ordem coisas que estão em desordem dentro de nós. Quantas coisas dentro de você e de mim estão em desordem? Quantas vezes você olha para dentro de si mesmo e diz assim: Senhor, está tudo bagunçado. Mas Ele é o Senhor que coloca a ordem na bagunça. Ele é um Senhor que transforma a bagunça em um lugar pleno. Porque Ele não quer que a sua vida seja bagunçada. Ele não quer que a minha vida seja bagunçada. Ele quer que as nossas vidas sejam plenas nele, por Ele e para Ele. Ele quer que nós sejamos aqueles crentes que andam pela terra, não que não tenham problemas ou dificuldades, mas que creiam nele. Porque quando cremos nele, podemos superar qualquer situação que venha. Quando você crê em Deus, você é um superador de problemas. Você é um facilitador da graça dele na vida das pessoas. E eu quero dizer para você hoje que por mais que você não saiba por que você está enfrentando qualquer situação na sua vida e na sua alma, eu quero dizer a você, isto é aquilo que vai te promover diante do Deus Todo-Poderoso. Isso vai te levantar diante de Deus. E Deus vai usar você para apregoar essa verdade na vida de outros. Porque você só pode apregoar essa verdade se você tiver alguma coisa para contar. Se você não tiver nada para contar, como Deus abençoará a outros? E eu profetizo essa na tua vida essa noite, que toda a unção de Deus na sua vida será revelada para você levantar, para você ser curado, ser transformado, para lutar contra os seus adversários e vencê-lo, e dizer a alguém: é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, porque você sabe que o teu Deus é um Deus que está vivo, não está morto e é real. Porque é isso que você tem que fazer. Porque haverá gente do teu lado com uma sobrecarga tão grande quanto a sua. Haverá gente do seu lado que vai chorar, derramando-se diante de você, porque não tem para onde ir, não tem quem a ouça. Haverá gente do teu lado que chegará e vai realmente jogar tudo para fora. E você será o enviado de Deus a essas pessoas. Você será o enviado de Deus para curá-la, para separá-la, para abençoá-la. Aí você diz: ah, pastor, mas e eu? Então permita-se ser curado para curar outros. Porque você só pode dar o que você tem. É por isso que tem muita gente que não dá nada, porque não tem nada para dar. Tem muita gente seca, tem muita gente sem nada. E eu quero dizer para você que o desejo de Deus para a sua vida não é que você seja estéril ou seco. Ele quer que você seja fecundo e cheio. Ele quer que você seja um instrumento dele em todos os lugares. Assim como foi o vaso daquela mulher no Antigo Testamento, em que o profeta disse: vai e encha as vasilhas. Você é uma vasilha nas mãos de Deus. Você vai encher muita gente vazia. Você vai derramar muito óleo, muita unção de Deus na vida das pessoas. Mas sabe o que é o mais interessante? Que aquela mulher chegou com o profeta e disse: eu estou vivendo dias terríveis. E eu acho interessante que é nos dias terríveis que o Senhor se levanta. É nos dias complicados que o Senhor se levanta.
É nos dias aonde perde-se todo o controle que o Senhor se levanta e abençoa os seus. Mas para isso eu tenho que reconhecer. Porque aquela mulher reconhece. Ela poderia estar em casa choramingando e dizendo: e agora? Aonde está o Deus do meu marido? E ela sai de casa e vai procurar o profeta e vai dizer: olha, meu marido servia. E eu sei que tu tem o Deus do meu marido é o Deus da minha casa. Então eu quero ver um milagre. Recebe isso essa noite. Recebe isso essa noite. E o profeta não deixa ela voltar para casa de qualquer jeito. Ele prova o coração dela. Não prova o coração dela? Sabe, Deus está provando o coração de muitos esses dias. Ele quer saber se você é confiável. Ele quer saber se você pode ser confiável na mão dele. Porque ele não vai usar você de qualquer jeito. Por isso a prova não é para te matar. O deserto não é para te matar. A escassez não é para te matar. A dor não é para te matar. Tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso se manifesta para você glorificá-lo. E eu quero declarar uma coisa essa noite. Tem gente aqui que vai se levantar. No meio da sua luta, no meio da sua dor, no meio do seu abandono, no meio de tudo que está acontecendo, e vai se colocar diante de Deus e vai dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Porque tem gente que quer ser usado por Deus, mas quer que a vida esteja 10, não vai estar 10. Não vai estar 10. Ela pode estar 0. Mas se ele se levantar, vai ser toda a diferença que você precisa. Olha para a Bíblia e perceba que tem gente na Bíblia arrebentado. Tem gente na Bíblia sem nenhuma direção. Eu me lembro do profeta Elias, que está na caverna, apavorado. Está na caverna. E muitos chegam a dizer que ele estava passando por um processo muito semelhante do que muitos passam hoje. Mas lá no meio da caverna de Elias, no meio da dor de Elias, no meio daquilo que Elias pensava que era o fim dele, o Senhor mandava urubus ou corvos levar comida para ele. Fez um riacho da água para ele. E lá no meio daquela caverna ele ouve: Elias, eu estou com você. Sai da sua caverna. Sai desse lugar e profetiza, Elias. Elias vai sair de lá e vai andar com uma força que ele nunca andou antes, com uma coragem que ele nunca andou antes. Ele sobe e olha para o céu e vê uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Elias olha aquela nuvem e ele diz: vai chover. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus não precisa de algo grande para saber que Deus está com ele. Ele precisa apenas de um sinal. Um sinal. Sabe qual é o nosso maior problema nos dias de hoje? Nós estamos tão sobrecarregados que nós não conseguimos ver os sinais de Deus na nossa vida. Não conseguimos ver porque nós queremos coisas magnânimas, grandonas. Às vezes Deus está fazendo coisas pequenas e você não está vendo. E eu abro hoje o teu ouvido, abro hoje os teus olhos, abro hoje a tua boca, para você ver o que Deus quer que você veja. Você não precisa de algo grande, você só precisa estar atento ao que o Senhor está falando com você. Xarabayoro condoro bababá sodori andarababás. Diriri andarabasuri aranamasurias. O problema é que você está tão sobrecarregado
você não está conseguindo ver a nuvem na mão do homem. Você não está conseguindo ler as entrelinhas do que você está vivendo. Você não está conseguindo ouvir Deus falar com você, porque você está ouvindo muitas pessoas e muitas coisas. Você não está conseguindo ver Deus falando com você, porque a tua luta, a tua tribulação deixou a sua Bíblia de lado, enquanto você deveria estar lendo ela. Você deixou de orar, você deixou de buscar, você deixou de tantas coisas. E você parou de ouvir Deus. Porque Deus não precisa descer um anjo do céu ou enviar um anjo do céu para você ouvir Ele falando. Ele pode falar com você através de um passarinho. Ele pode falar com você através de um sonho. Ele pode falar com você através de uma visão. Ele pode falar com você através de uma sensação que você nunca teve antes. Mas você está bloqueado. Há um bloqueio na sua vida. E eu quero dizer para você, enquanto esse bloqueio estiver aí em você, você ainda vai ficar rodando e não vai saber o que Deus quer fazer com você. Porque Deus quer falar algumas coisas com você e você ainda diz para Deus: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Ele já mandou muitas vezes o Senhor falar com você. Para de achar que você é uma pessoa que Deus não vai falar. Para de achar que você é uma pessoa que Deus não pode escutar, que Deus não pode falar com você. Ele pode, Ele deve, Ele quer. Não existe nada que Deus queira mais na vida de um cristão do que falar com o seu povo, do que falar com o seu filho e filha. O problema é que nós não queremos ouvir, porque as pressões da nossa vida nos aprisionaram. Em João capítulo 14, versículo 16, eu quero dizer a você que o Senhor tem um consolador. Mas mais do que um consolador, eu quero dizer que o Senhor tem um libertador. Ele tem um transformador. E esse transformador, esse Senhor, está entre nós hoje. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Eu não sei qual é a sua real motivação de estar aqui hoje. Mas se eu pudesse dar a você um motivo para você estar aqui, eu diria a você: encontre a presença do libertador na sua vida. Encontre a presença daquele que tira os entulhos do seu poço. Porque há uma necessidade de jorrarmos águas vivas. Há uma necessidade de levantarmos as nossas vidas e sermos alguém que anda por essa terra para que possamos dar água ao sedento. Porque existem muitos sedentos. Pastor, eu sou sedento. Mas você é alguém que tem água para dar aos outros sedentos. Por isso nós entendemos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Eu vou te afirmar algo essa noite. E o que eu vou te afirmar pode mudar a tua trajetória na terra. Nunca deixe o Espírito Santo de fora da sua vida. Nunca deixe o Espírito Santo no quarto ao lado, na sala ao lado. Deixe que o Espírito Santo esteja dentro de você. E ter o Espírito Santo hoje é uma questão de sobrevivência. Você não irá sobreviver neste mundo cheio dessas coisas
que há neste mundo sem a presença do Espírito Santo. E você precisa mais do que nunca buscar a presença do Espírito Santo para te encorajar a andar nesta terra como um filho, uma filha de Deus. O encorajamento desse Espírito Santo te levará a viver coisas diferentes. Por favor, por favor, por favor, não abandone a presença do Espírito Santo. Alguns de nós já abandonamos, irmãos. Por isso estamos secos. Por isso estamos reclamando de tudo. Por isso estamos distantes do Senhor. Por isso o nosso ciclo é de derrota. Porque nós abandonamos o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos que quando o Espírito Santo descer sobre nós, seremos revestidos de poder e autoridade. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui esta noite para curar a tua alma, te revestir de autoridade, te revestir de poder, te revestir da sua glória, da sua unção e te encorajar a enfrentar as lutas dessa geração. Porque senão você vai sair daqui da mesma forma que você tem saído muitas vezes. Às vezes você não consegue nem compreender que o que está acontecendo com você não é simplesmente um ciclo de derrota. Você não consegue nem compreender isso. Você acha que a vida é assim. Eu quero te garantir uma coisa. Você não vai ganhar todas. Porque Deus tem vitórias e não vitórias para você. Mas uma coisa eu te garanto, Ele não quer que você esteja derrotado todas as vezes que vai para uma batalha. Você vai perder batalhas? Vai, porque Ele não quer que você vença. Mas você vai vencer muitas batalhas, porque Ele quer que você vença. E essas batalhas estão aqui, ó. As primeiras batalhas estão aqui. Esses pensamentos, essas armadilhas que você tem na sua mente. Essas armadilhas que levam você a ser o coitadinho, o incapaz. Não, você é capaz. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Armadilhas da incapacidade que temos, as armadilhas que têm sido geradas na nossa vida, são elas que têm nos derrotado. E às vezes nós não sabemos lidar com isso, porque nos afastamos da presença do Senhor. E um abismo chama outro abismo. Assim como um abismo pode ser destruidor, eu posso olhar para um abismo como algo benéfico. Às vezes, você tem que parar e pensar o que tem acontecido com você. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Nessa versão, ele coloca no plural a palavra os costumes deste mundo. Eu acho isso interessante, porque o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Roma, está dizendo aos romanos a seguinte questão: olha, ou vocês andarão segundo o comportamento deste mundo, ou segundo o comportamento de Deus para a sua vida.
E o comportamento de Deus para a sua vida é diferente do comportamento do mundo. Por isso não imitem ele. Não imitem os costumes deste mundo. Mas deixem. E aí está falando, olha, deixem, centro cristão da família, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Centro cristão da família. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ele está dizendo, olha, suas emoções, sua mente. Marcelo, sua mente não precisa estar aprisionada. Marcelo, sua mente não precisa estar achando que você é um coitadinho, que você não pode ser, que você não pode ter, que você não pode se perdoar. Marcelo, até quando você achará ou acha que as suas feridas são mais poderosas do que a minha presença? Está fazendo sentido para você o que eu estou pregando hoje, irmãos? Então há uma necessidade urgente de mudança no meu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então eu acho que Paulo está dizendo algo muito forte. Paulo está dizendo, pensem, não se moldem, não se deixe a sua mente, porque o Espírito Santo auxilia a renovar a mente, substituindo pensamentos negativos, destrutivos, por pensamentos que estão alinhados com a vontade de Deus. Então eu vou encerrar aqui, porque o Senhor já mandou encerrar. Próximo domingo eu continuo. Mas eu quero encerrar com esta verdade. Pare de achar que Deus não tem o melhor para você. Mas como em todos os textos bíblicos que eu conheço, sempre há um tratado e uma aliança. Desde Gênesis até o Apocalipse, você vai entender que existe um tratado, um acordo. Que Deus faz o acordo se cumprir por Ele. E que eu faço o acordo se cumprir por mim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se não houver um acordo entre eu e Deus, algumas coisas não vão se cumprir. Na verdade, eu acho que todas as coisas. Aqui o acordo é, eu tenho para você coisas maravilhosas. Eu tenho para você bondade. Eu tenho para você coisas que te agradam. Eu tenho para você coisas perfeitas que derivam de mim para vocês. Essa é a minha parte no acordo. Mas a sua parte no acordo é se levantar, deixar de imitar as coisas deste mundo e os costumes deste mundo, para que eu possa fazer em você uma transformação de uma mudança em seu modo de pensar. Esse é o acordo. Se você não conseguir entender isso, você ainda vai ficar com a mente aprisionada. Porque o acordo é, eu faço a minha parte, centro cristão da família. Mas vocês devem fazer a parte de vocês comigo. O problema é que vocês estão achando, ou nós estamos achando, que Deus é tão misericordioso e bondoso, que vai nos fazer tudo o que nós queremos, sem fazer a nossa parte. Cuidado com isso.
seja inteligente. Deus é bondoso e misericordioso. A gente vai ver isso lá no deserto. Lembre-se do que aconteceu no deserto. No deserto, os irmãos saíram em uma viagem que duraria 40 dias. 40 dias era a viagem dos irmãos. Mas a mente dos irmãos que saíram da terra que aprisionava, ainda eram de escravos. Tanto que eles viram os 10 milagres, você pode chamar de 10 pragas, para mim 10 milagres. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa em seu favor, não é praga, é milagre. 10 milagres Deus fez. E o povo viu tudo. Viu tudo. Como alguns de vocês já viram Deus fazer muitas coisas. Chegou diante do Mar Vermelho, disseram, não conseguiremos passar. E Deus disse, não te preocupa, vocês vão passar. Moisés levanta a mão e o Mar Vermelho se abre. Uma parede invisível segura as laterais do Mar Vermelho. Eles estão atravessando, alguns olham para trás e estão vendo o exército egípcio vir atrás deles. Alguns começam a temer. Eu digo, como é que é possível um negócio desse? Os caras viram 10 milagres. 10 milagres. O 11º foi o Mar Vermelho se abrir. E ainda estão pensando como escravos. Ainda não renovaram a sua mente e a sua fé. E o pior, que quando eles eram escravos, eles clamavam a Deus por libertação. Eles oraram por libertação. E Deus faz toda uma engenharia para libertá-los. Deus faz Joquebede colocar Moisés no Rio Nilo. Ele faz Moisés vir num cesto e os jacarés não comê-lo. Ele chega na casa da princesa do Egito. Ele faz aquela mulher pegar aquela criança e dizer, esse rapaz aqui, essa criança vai ser meu filho. Tudo isso porque lá atrás Israel orava. Porque lá atrás Israel dizia, nos liberta daqueles que nos oprimem. Só que uma coisa não mudou neles, a mente. Toda a engenharia que Deus quis fazer, Ele fez. Fez até Moisés ir para o deserto, transformar-se em um pastor de cabras e de ovelhas também. E Deus faz toda essa engenharia. Eles atravessam o Mar Vermelho. Moisés sobe e no episódio consecutivo, Moisés sobe a um monte. Moisés vai buscar ao Deus que ajudou todo Israel a sair do Egito. Moisés demora alguns dias. A impaciência de Israel, a impaciência de Israel faz com que manipulem alguém. E diz, Moisés não vai voltar mais. Só que Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei. Deus estava falando com Moisés, e Moisés agora ia falar com o povo. Mas a mente do povo ainda era de escravo. A primeira oportunidade que o povo teve, levantou um bezerro de ouro. A segunda oportunidade que o povo teve, o povo falou, que saudades das cebolas que haviam no Egito. Como é possível um povo que viu tudo o que viu, ainda assim, está com saudade de tudo o que aconteceu no Egito? Das mortes. Porque quem tem a mente
voltada para a coisa desta terra não consegue entender que precisa renovar a sua mente. Aí foram. E 40 dias transformaram-se em 40 anos. A misericórdia de Deus foi tão real para com Israel, que as roupas não se consumiam. Os sapatos não se desgastavam. Coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante o dia, codornizes e também maná. Isso era a misericórdia de Deus. Isso não era a vontade de Deus. Às vezes você está mais acostumado com a misericórdia de Deus do que a vontade de Deus para a sua vida. E cuidado com a misericórdia, porque pode cauterizar a sua mente. Deus viu que era necessário destruir toda uma geração para que uma outra geração entrasse na terra prometida. Porque o que Deus queria não era que Israel experimentasse a sua misericórdia no deserto. Deus queria que Israel fosse para Canaã, tomasse a terra que emanava leite e mel e possuí-la. Mas sabe qual é o problema? A mente. Sabe qual é o problema? Esse espírito de coitadismo. Esse espírito de saudosismo. Esse espírito de tantoísmo que nós temos, que nos afronta e nos derrota. Uma geração inteira deixou de ver a terra prometida, porque a sua mente estava ligada ao Egito, onde eles foram escravos por anos. Então eu vou dizer uma coisa a você: enquanto a sua mente ainda for uma mente escravizada pelas coisas deste mundo, você aí não vai experimentar a terra prometida. Porque a terra prometida não é para os fracos, é para os fortes. E sabe quando eu me torno forte? Quando eu reconheço que eu não sou nada e eu dependo dele para tudo. Quando eu sei que eu não sou nada e ele é tudo na minha vida. Sabe quando eu sou forte? Quando eu digo, eu vou largar tudo e vou servir ao Senhor. Doa o que doer. Doe o que doer, eu vou servi-lo. Porque obedecê-lo é melhor do que não obedecê-lo. Uma geração não entrou, mas outra geração entrou. Talvez você diga, pastor, a minha mente está cauterizada. A minha mente está uma rocha. Eu vou dizer para você uma coisa essa noite. Assim como Deus troca um coração de pedra para um coração de carne, Ele pode trocar uma mente de pedra por uma mente de carne. Isso quer dizer, Deus pode fazer uma renovação na nossa mente. Ele pode curar as nossas feridas. Ele pode curar a minha casa. Ele pode curar a minha descendência. Ele pode curar. Talvez você diga, é muito tarde para mim. Não, não é tarde para ninguém. Até essa ideia de ser tarde é uma ideia errada. Porque até na velhice você dará fruto. O problema é que a nossa mente precisa cambiar, ou quer dizer, precisa mudar, precisa ser transformada. Ele precisa curar nossas emoções hoje. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo, por favor. Eu não sei se o que eu falei hoje fez sentido para você. E nem sei como você vai agir a partir desse sermão. O meu problema já foi resolvido com Deus. Eu tinha que pregar esse sermão. E ele é uma semente para o coração daqueles que querem ver sua vida transformada.
Porque se você não quiser ver, ninguém vai fazer por você. Sabe, não há nada, nem ninguém, que queira te ver bem, como o Senhor quer te ver bem. Não há nada nem ninguém que queira te mostrar a bondade, como Deus quer te mostrar a bondade dele. Por isso, feche seus olhos comigo. E eu quero orar com você. Eu não quero orar por você. Eu quero orar com você. Isso significa que eu juntarei a minha voz com a sua voz, o meu pensamento com o seu pensamento, e vamos até o trono da graça de Deus. Porque o Senhor é Deus. E Ele precisa mudar a nossa vida. Ele precisa mudar a nossa vida. Ele precisa nos tirar da onde estamos e nos colocar em lugares melhores. Mas isso tem a ver com você. Tem a ver comigo. Tem a ver com atitudes. Tem a ver com mudança. Tem que a ver com força. Tem a ver com graça. Tem a ver com força de vontade. Tem a ver com tantas coisas. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui. Eu e cada um desses irmãos que vieram a essa reunião. Muitos de nós, Senhor, chegamos aqui com pressões, com estresse, com cansaço, com sobrecarga, Senhor. Muitos de nós chegamos aqui, Senhor, mas com aquele sentimento de eu preciso ir à igreja, do que com aquele sentimento eu vou adorar ao Senhor, eu vou glorificar ao Senhor. E esses sentimentos, Senhor, eles nascem, eles derivam-se de uma incompetência emocional que muitos de nós temos. Mas o Senhor é o Senhor que muda a nossa vida. Hoje eu disse nesta casa que nós somos portadores de uma água que jorra e ela é viva. Eu disse essa noite nesta casa, Senhor, baseado na Tua palavra, que nós somos as vasilhas na Tua mão, que vai jorrar coisas novas na vida de muitos. Eu disse essa noite, baseada na Tua palavra, que Tu és um Deus criador, imutável, um Deus vivo, real, presente, um Deus que cuida de nós em todas as áreas de nossas vidas. Eu preguei esta noite, Senhor, que Tu és um Deus que quer nos ver bem melhor do que nós estamos hoje. Eu preguei essa noite num Deus que cura. Eu preguei esta noite um Deus que liberta, transforma. Um Deus de acordos. Um Deus de alianças. Eu preguei esse Deus, Senhor. Eu não sei quem aqui crê nesse Deus, mas eu creio nesse Deus. Eu sei que Ele é real, eu sei que Ele é vivo, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será eternamente. Eu preguei num Deus que tem interesse na nossa vida. Eu preguei um Deus que diz que a bondade me seguirá.
Senhor, então é nesse Deus que hoje eu clamo. É em nome de Jesus que eu clamo. O nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu também orei, clamei e falei, Senhor, sobre a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Tu és o encorajador. E eu preguei que Tu és o encorajador, Espírito Santo. Por isso essa noite, Senhor, essa noite, tira de todos nós o medo e nos empodera com o encorajamento, Senhor. O encorajamento para enfrentar, o encorajamento, Senhor, para negar aquilo que o diabo colocou na nossa mente. O encorajamento para mudar o nosso vocabulário, o nosso repertório de palavras. O encorajamento para sairmos daqui e enfrentarmos o que tiver que ser enfrentado sem medo. Show! Espírito Santo nos encoraja a tirar de dentro de nós, da nossa mente, essa pequenez que temos, esse amedrontamento que temos, esse coitadismo que temos, esse sentimento de inferioridade que temos. Espírito Santo, tira de nós, da nossa mente, toda a ferida que foi provocada por palavras, toda ferida provocada por situações, toda ferida que foi provocada por sentimentos mal resolvidos, por relações mal resolvidas. Tira de nós todo o mal que dentro de nós está por causa de nossas decisões erradas. Nos traz perdão, Espírito Santo. Nos dá perdão, Espírito Santo, para sairmos daqui melhor do que entramos. Porque senão vamos enfrentar a segunda-feira da mesma forma que terminamos a sexta-feira. E o Senhor não quer isso para nós. Amanhã será um outro dia. E poderá ser o dia da nossa redenção. Porque nós podemos quebrar todas as prisões que nos aprisionam. Quebra a prisão da nossa mente. Quebra a prisão da nossa mente. Toda a armadilha da nossa mente quebra, Senhor. Porque nós somos livres. Porque livres somos. Porque eu encerro declarando a palavra de Jesus que diz: se conhecereis a verdade, ela vai vos libertar. Aleluia. E a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Então faça isso em nosso meio. Aleluia. Faça isso no meio da tua igreja. Que a verdade nos liberte. 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 É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.